Olá, olá, bom dia pessoal, mais um All News começando do lado de cá, gente animado para te contar tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, também contribuir com análises que ajudem vocês a ter clareza sobre todo esse noticiário, sobre como ele impacta a sua vida, o seu dia a dia. Por aqui eu também estou, é claro, aguardando a sua participação, a sua mensagem no nosso chat do YouTube, para a gente conversar ao longo do programa e contribuir aqui com os nossos colunistas e convidados. Sem mais delongas, então, vamos saber o que está acontecendo nessa terça-feira de uma semana que começou quente e promete continuar assim até o final. Viu, pessoal? A gente está na expectativa para daqui a pouquinho uma coletiva do presidente Lula, mas enquanto isso a gente fala também de uma operação que aconteceu hoje cedo no Rio de Janeiro. A Polícia Civil fazendo uma operação para desarticular o núcleo financeiro da facção criminosa Comando Vermelho. Entre os investigadores, entre os investigados, está a influenciadora Viviane Noronha, que é a mulher do MC Pose do Rodo, que vai deixar hoje a prisão depois de 4 dias. A gente acompanhou essa decisão ontem pela soltura dele e vai analisar ponto a ponto essa nova operação, que não está ligada diretamente à prisão dele em si, mas é mais um desdobramento importante lá no Rio de Janeiro. E o presidente Lula embarca hoje à noite para a França para participar de encontros bilaterais com o presidente francês, Emmanuel Macron. Mas antes da viagem, a gente está nessa expectativa de uma nova fala de Lula. Isso porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar a Lula o pacote de medidas para substituir a alta do IOF, que vem fazendo bastante barulho na última semana. O Haddad agora cedo chegou a antecipar que as propostas negociadas com o Congresso envolvem um projeto de emenda à Constituição e um projeto de lei em um plano que ele disse ali ser robusto, com impacto estrutural sobre as contas públicas. De acordo com o ministro, o plano de voo está bom, com um alcance ainda maior do que o governo fez no ano passado. Já o Ministério de Minas e Energia, que estava estudando outro pacote de medidas para aumentar a arrecadação com o setor de petróleo e gás, com receitas extras que foram discutidas ontem em uma reunião entre o ministro Alexandre Silveira e o presidente Lula, mas nessa fala, hoje cedo, o Haddad já adiantou que esses planos em si que estavam sendo discutidos não vão entrar nessa proposta, que a gente deve ter maior conhecimento daqui a pouquinho. No cenário internacional, ainda com aquela ponte no Brasil, os ministros do STF, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcou para a semana que vem os interrogatórios presenciais dos réus da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. A gente falando ainda do julgamento da tentativa de golpe aqui no Brasil. Os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa dos 8 réus do núcleo crucial terminaram ontem com 52 pessoas ouvidas, como a gente vinha acompanhando. E aí a gente vai trazer aqui agora quais que são os próximos passos do julgamento. E agora sim, trazendo também as investigações em torno do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Ontem a gente teve o depoimento do líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Faria, ele que pediu à Polícia Federal a quebra de sigilo bancário e bloqueio de bens do ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, nesse depoimento que ele deu ontem, em que ele disse que Bolsonaro estaria usando aquela arrecadação de doação por Pix para financiar uma estrutura no exterior destinada a atacar o judiciário brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes disso por aqui. Também um novo destaque da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou sobre aquela história da prisão preventiva ou não, da manutenção ou não da prisão preventiva do general Walter Braga Neto. A PGR defendeu a manutenção da prisão preventiva dele, ele que está detido há quase 6 meses. Para o Procurador-Geral da República, Paulo Guneu, os motivos que fundamentaram a prisão preventiva do Braga Neto permanecem no momento e por isso a decisão. Lá nos Estados Unidos, um tribunal federal determinou que o estudante brasileiro Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos, não pode ser deportado sem um aviso prévio de pelo menos 48 horas. A gente acompanhou essa história dramática ontem, trazida aqui pelo Jamil Chad, desse jovem que foi preso por agentes de imigração no final de semana, quando estava indo para um treino de vôlei com colegas da escola. Os policiais estavam atrás do pai dele, ele acabou sendo preso ali com uma surpresa, e agora a gente tem essa decisão da justiça envolvendo essa movimentação do governo Donald Trump.
Ainda falando do cenário internacional, o secretário-geral da ONU pediu uma investigação independente sobre a morte de palestinos na faixa de Gaza que estavam em busca de ajuda. Imagens que a gente acompanhou dramáticas de confusões ali perto de distribuição de alimentos e agora essa manifestação do Antônio Guterres dizendo que é inaceitável que palestinos arrisquem suas vidas por comida. A Cruz Vermelha Internacional diz que recebeu quase 200 feridos por tiros e estilhaços no final de semana em Gaza, incluindo mulheres e crianças. 21 pessoas chegaram a morrer ao chegarem nesse local do centro médico depois dos ocorridos que vêm sendo relatados ao longo do fim de semana. Esses são alguns dos destaques do nosso All News aqui de hoje. Estou no aguardo da sua participação, estou no aguardo da sua audiência, tanto no YouTube como também na televisão. Lembrando aqui que vocês podem sim assistir a gente na telona. Coloco aqui até os números para quem quiser agora já ir ligando a TV, ó, na Claro, na Vivo TV, na Sky, a gente tem todos aqui certinho para vocês acompanharem a gente. Nós vamos então, sem mais delongas, começando o nosso programa aqui. Hoje eu tenho o prazer de chamar pela primeira vez presencialmente Leonardo Sakamoto, bravo aqui comigo. Bom dia, Saka. Bom dia, Nath. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui no All News. Muito bom te ter aqui com a gente hoje, Saka. Terça-feira atribulada. A gente está aqui no momento, no aguardo de uma coletiva que não estava prevista do presidente Lula, mas que agora existe essa previsão para daqui a pouquinho começar uma fala do presidente Lula. A gente teve hoje cedo, a gente está na expectativa do Haddad apresentar para o Lula nessa terça-feira aquele pacote novo que vem sendo cobrado para o Ministério da Fazenda para substituir a proposta de alta do IOF para fechar as contas do governo. Hoje cedo, o Haddad chegou a antecipar que as propostas das novas rodadas de negociação envolvem agora um projeto de emenda à Constituição e um projeto de lei, um plano mais robusto e com um impacto estrutural sobre as contas públicas, que é o que o Haddad vinha falando desde então, que não adiantava resolver a questão das contas a picado. Ele queria uma solução mais estrutural, anunciou que ela vem aí, que deve ser discutida, alinhada certinho com o presidente Lula antes dele viajar para a França. Então a gente está no aguardo dessa coletiva a ver se o presidente Lula vai tratar já disso, de se já deu tempo de Haddad discutir com o presidente esse assunto que a gente com certeza vai se debruçar aqui ao longo do programa, Saka. Mas antes da gente então mergulhar de vez nessa crise do momento, queria começar com você falando dessa operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro que a gente acompanhou hoje cedo. A gente vem acompanhando desde a prisão do Pose do Rodo uma movimentação grande em torno do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e essa operação hoje cedo teve como alvo a influenciadora Vivi Noronha, que é mulher do MC Pose do Rodo, alvo dessa operação contra a lavagem de dinheiro da cúpula do Comando Vermelho. São mais de 250 milhões de reais com origem no tráfico de drogas e compra de armamentos de uso restrito, de acordo com o que foi investigado. Até o momento, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E entre os investigados, então, além da influenciadora, está um homem procurado pelo FBI, Sakamoto, suspeito de atuar como operador de valores para a Al-Qaeda também. Ou seja, a gente agora falando de um núcleo financeiro do Comando Vermelho. E aí a gente já sabe também que o inquérito que levou o MC para a cadeia ainda segue a investigação, mas a Justiça já determinou ontem que ele saia da prisão, que a gente está assistindo no momento, inclusive, é a esposa dele comemorando a decisão da Justiça de que ele poderia sair da prisão preventiva no momento, durante as investigações, mas agora ela mesma foi alvo da Polícia Civil e um inquérito que é diferente, né? Não é a mesma ação que levou à prisão do MC Pose, mas mais uma investida da Polícia Civil lá no Rio de Janeiro, né, Saka? Então, primeiro, né, se você tem indícios reais de que houve lavagem de dinheiro, que eles estão contribuindo com as facções criminosas, a operação policial está mais do que correta, né? Ela precisa ser cumprida, faça-se a lei independentemente de para quem seja, não tenha dúvida nenhuma, ponto. Né? A questão, e vamos lembrar, por que a questão do MC Pose do Rodo chamou tanta atenção esses dias, né? E até parece até que agora a polícia abriu, inclusive, um novo foco de investigação exatamente para tentar fazer com que a gente esquecesse o que aconteceu antes, né? O fato é que é o seguinte, o MC Pose do Rodo foi detido e preso, né? Porque estaria fazendo apologia ao tráfico, apologia ao crime, né?
E a forma como ele foi preso gerou muita polêmica, né? Por quê? Invade a casa da pessoa, isso faz parte, é o trabalho policial, mas a pessoa vai lá, grava ele sem camisa, joga contra a parede, bota algemas, sendo que ele não tinha resistido à prisão. Enquanto isso, não vimos as mesmas cenas acontecendo com Fernando Collor de Mello, acontecendo com Thiago Brenan, acontecendo com Roberto Jefferson, ou mesmo acontecendo com Bicheiro Rico no Rio de Janeiro, branco e rico no Rio de Janeiro. Então, o que acontece é a crítica, aí tem gente que fala assim, você está defendendo bandido. Não, pequeno gafanhoto, pequeno leprechal, né? Não estou defendendo bandido. Quando a gente fala isso, a gente não está defendendo bandido, estamos defendendo, inclusive, o seu interesse. Por quê? Porque uma polícia que alopra com uma pessoa mais humilde pode aloprar com qualquer um. E a gente vê a polícia em diferentes estados, em diferentes níveis da federação, aloprando, né, com o pessoal que tem menos renda ou que tem menos recurso e lidando de uma forma quase subserviente, né, como a gente viu, inclusive, quando o Roberto Jefferson saiu atirando na Polícia Federal, o pessoal só faltou servir para ele bisnaga Seven Boys, né, com um cafezinho. Por quê? Porque é amigo do rei, era amigo próximo, tem todas aquelas relações, por aí vai. A questão de tudo isso é cumpra-se a lei, mas cumpra-se a lei com isonomia. E eu não estou falando que eu estou defendendo para descer o sarrafo e o cacete no Collor, no Brenan, para descer o cacete no Roberto Jefferson, quem quer que seja. Eu estou falando só para que uma pessoa que é levada pela polícia para a prisão por ordem judicial, como foi o MC Pose do Rodo, como qualquer pessoa, que seja levado com o mesmo nível de dignidade, para que a gente garanta e a gente saiba que a polícia está para proteger o cidadão e proteger a lei. É claro, se a pessoa estivesse atirando, aí a polícia ia ter que usar força. Ninguém aqui acha que vai controlar a criminalidade distribuindo flores, abraçando e cantando com bauá em torno da fogueira. Não é assim. Mas a gente precisa de um mínimo de civilidade, né? Então, eu até quero ver como é que foram as cenas da prisão, da detenção da esposa dele nessa operação e tudo isso mais, para saber se, pelo menos, depois aquele rebu, o pessoal aprendeu. A questão, repito, só para terminar, não é a prisão, não é a operação. Isso aí faz parte do trabalho policial, faz parte do trabalho da justiça, não deve ser obstruído. A questão é como são feitas as coisas no Brasil. Isso foi pontuado, inclusive, pelo desembargador do caso, quando determinou a soltura dele, dizendo que era excessivo o período de 30 dias que estava estipulado e destacando justamente de que há indícios que comprometem a atuação da polícia no procedimento regular, no caso dessa prisão. Mas a gente tem, então, registrando aqui esse novo caso agora envolvendo a esposa do MC Pose, no caso ali alvo de mandado de busca de apreensão, a posição dela na estrutura criminosa, de acordo com a polícia, é simbólica, representando um elo entre o tráfico e o universo do consumo digital, conferindo uma aparente legitimidade a valores que teriam vindo do crime organizado. E por isso eles estão ali pegando mais informações para dar sequência nessa investigação agora envolvendo a esposa do MC Pose do Rodo. A gente vai trazendo atualizações desse caso assim que eles chegarem, mas agora queria atualizar com você, Saca, e também com a Letícia Casado, que está chegando com a gente aqui, as movimentações em torno de Eduardo Bolsonaro e as movimentações dele nos Estados Unidos para as sanções com o ministro Alexandre de Moraes, né, Lê? Eu estava lendo aqui na coluna de colegas do Globo que a previsão é de que saia alguma movimentação disso ainda essa semana, mas o impacto eleitoral aqui no Brasil também é o que mais a gente discute nessa história, né? Bom dia para você. Bom dia, Natália. Bom dia, Sakamoto. Pois é, na semana passada eu até mencionei isso numa coluna, quando tratando sobre essa questão da sanção contra o Moraes, que existia uma expectativa ali de que em período de 10 dias, ou seja, até o fim dessa semana, comecinho da semana que vem, que saísse alguma coisa. Bom, o que a gente tem, por enquanto, é que esse negócio está caminhando lá nos Estados Unidos, essa articulação para punir de alguma forma o Alexandre de Moraes. E isso não é de agora, isso já vem se arrastando há vários meses, desde o fim do ano passado. No começo do ano, inclusive, antes da posse do Donald Trump, a gente contou aqui no UOL que os deputados estavam indo para a posse
para pedir algum tipo de sanção contra o Moraes. Enfim, esse cenário já vem sendo trabalhado. E por que essa explicação? Porque dentro desse contexto, a gente tem o Eduardo Bolsonaro despontando como um potencial candidato à presidência da República em 2026. O que acontece? Essa aposta, essa questão da sanção, da punição contra o Alexandre de Moraes é uma das principais apostas, é a principal pauta do Eduardo Bolsonaro e a principal aposta dele para fortalecer o nome dele nessa candidatura, nessa possível candidatura presidencial no ano que vem. Ele já vem trabalhando sobre isso há vários meses, tal. Só que agora que o negócio começou a andar, mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás, o governo americano se posicionou, falou oficialmente sobre isso, porque antes o que a gente vinha contando era sobre bastidor. Pois bem, na semana passada, o Eduardo deu uma entrevista à revista Veja, depois ele gravou um vídeo falando o quê? Que ele se coloca à disposição para esta missão, entre aspas. Caso seja uma missão que o pai dele, o Jair Bolsonaro, decida que ele tem que cumprir, ele vai encampar e cumprir. Bom, conversando com aliados de diferentes alas ali do entorno do Eduardo Bolsonaro, o que eu ouvi? O Eduardo, sim, é um nome forte, é um nome importante. De fato, se acontecer alguma sanção, ele vai ganhar mais força. Só que o que acontece? Ele ainda tem alguns pontos. Como ele está amadurecendo no ambiente da política, é difícil fazer contato com ele, não é fácil ligar, mandar uma mensagem e ele responder ali na hora. E isso são coisas que dificultam um pouco o contato político com ele. E ele é muito voltado a uma pauta da família Bolsonaro e a pauta internacional, que é isso que ele vem trabalhando ao longo dos últimos anos. E então, que transformar isso para um cenário, para uma pauta nacional do Brasil, desse espectro da família e do cenário internacional, a articulação com a extrema-direita ao redor do mundo, com o Viktor Orbán, com o Donald Trump, é mais difícil conseguir construir essa candidatura de uma forma unânime de partidos do centro, da centro-direita, da direita, da extrema-direita, enfim, de construir ele como este nome de consenso para a presidência no ano que vem. Então, outros nomes seriam mais fáceis de fazer essa construção, como o da Michelle Bolsonaro e do Tarcísio. Do Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. E está existindo nos bastidores uma discussão, a gente sabe que ainda falta 1 ano e meio para a eleição, mas que, sim, Tarcísio e Michelle seriam mais fáceis para aglutinar forças ao redor deles, todas as forças políticas. O que todo mundo fala, que a gente vem repetindo desde sempre é um consenso que o Jair Bolsonaro vai escolher o nome que vai liderar a direita em 2026. Quando o Jair Bolsonaro decidir, ele der o aval a essa candidatura vai ser encampada. Umas são mais fáceis, outras são mais complicadas. A do Eduardo tem um pouquinho mais de dificuldade. Natália. É muito interessante essa sua análise, né, Lei? A gente ouvindo até se ventilar um pouco mais, a gente só um probleminha rápido aqui com a conexão da Lei, até o nome do Flávio Bolsonaro, né? Um assunto muito importante para a gente seguir analisando por aqui. Acabou de sair uma notícia urgente, a gente vai virar a pauta, mas já queria te agradecer demais por essas informações, Lei, desse desenho de 2026 que vem tomando cada vez mais forma, viu? Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Bom dia.